Boa tarde a você que me assiste. Agora é exatamente 1h05 de uma quarta-feira. Estamos aqui nesse lugar calmo e tranquilo, dentro dessa mata, que é um lugar muito especial para mim, um lugar de muita paz. É um lugar onde eu costumo vir para orar, agradecer a Deus e me fortalecer espiritualmente. E foi nesse lugar que eu escolhi para partilhar com você o desabafo de um missionário. Essa pregação é uma pregação que o Espírito Santo me inspirou a escrever há algum tempo. E a minha oração é para que você, depois de ouvir essas palavras, possa se sentir tocado e estimulado a se posicionar na obra de Deus, a sair da linha da mediocridade e começar a ser alguém mais relevante, mais ativo nessa obra, que é uma obra fundamental para mim e para a sua vida, porque é uma ordenança de Deus. Amém, irmãos? Então, o desabafo de missionário começa mais ou menos assim. Irmãos, os lugares que o Espírito Santo de Deus vem me conduzindo para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus são lugares perigosos. E são tão perigosos, irmãos, que a própria polícia só entra nesses lugares armada e de dois. Muitas vezes, ao entrar nesses lugares, eu consigo sentir não só a presença, mas também a densidade quase que palpável do mal. Sei que ao entrar nesses lugares, muitas vezes eu venho me expondo a vários tipos de perigo, inclusive até mesmo de morte. Mas irmãos, o que é que eu posso fazer? Se o desejo de fazer a vontade de Deus fala mais alto dentro de mim, e é muito mais forte do que eu. O que eu posso fazer se a minha alma anseia ser uma chama de fogo, constantemente acesa no serviço divino? E por outro lado, o meu coração age também dentro de mim como motor, como uma força interior que me impulsiona a falar do amor de Cristo. Ou em outro sentido, ela age também como imã, uma força exterior que me atrai a todos aqueles que não só precisam, mas que necessitam ouvir desse amor. Me diz, irmãos, o que fazer? O que eu posso fazer se Deus me concedeu o ousado chamado de pregar o Evangelho, e não somente entre as paredes do templo, como Anás e Caifás, mas sim e principalmente entre os muros da Babilônia, como Ezequiel e Daniel, que pregaram o Evangelho de Cristo com muita ousadia e autoridade para todos os seus irmãos e patrícios que se encontravam lá fora, no mundo, presos, acorrentados e escravizados por Nabucodonosor, o rei que simbolicamente representa o Deus desse século. Me diz, irmãos, o que fazer? O que fazer para abafar a voz do Espírito Santo quando este sopra nos seus ouvidos que você é um tição tirado do fogo? Como fazer parar, irmãos, a ação direta desse mesmo Espírito quando este abre os olhos de mais um Paulo, fazendo cair por terra também as escamas da religiosidade farisaica e permitindo assim com que este pequeno e humilde servo possa enxergar com clareza a proposital negligência que todos os mestres da lei e os fariseus hipócritas das igrejas contemporâneas vêm cometendo ao longo da história contra todas as miseráveis viúvas, os drogados leprosos, as prostitutas madalenas, contra os estrangeiros samaritanos, os ladrões da cruz, contra todos os bêbados e endemoniados gadarenos, contra os órfãos e abandonados mefibosetes das ruas e muitos outros, irmãos. Essa lista é infindável, pois são muitos que, como estes, que encontram-se agora, neste exato momento, entregues à sua própria sorte, assim como os cachorros vira-latas das ruas, esquecidos e abandonados, e não somente pelo sistema de Herodes, não, mas sim e principalmente pela igreja que preferiu a Barrabás. Me diz, irmãos, hein? Me diz o que fazer diante desses fatos. Aliás, me respondam, por favor, o que faria Jesus diante destas situações? Fica aí a sugestão para uma boa e verdadeira reflexão.
Mas e eu? O que eu tenho a ver com isso? E o que eu posso fazer se Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, me chamou para ser mais um pescador de Lodebar? Me chamou para lançar as redes no Tietê do mundo e pescar todos os peixes que os religiosos da igreja visível não pescaram. E sabe por quê, irmãos? Porque eles sentiram nojo. Nojo de sujar os pés na lama. Mas eu não os culpo, não mesmo. Afinal de contas, eu sei que muitos desses religiosos sofrem de cegueira espiritual e de amnésia crônica. Afinal de contas, muitos deles se esqueceram que no final da pescaria, o mestre, e com muita humildade, lavou os pés dos 12 com a água da purificação. Me diz, irmãos, o que fazer? O que eu posso fazer se quando cego caminhava sentido a Damasco, na contramão da vontade de Deus, e eu mesmo fui derrubado do cavalo, assim como Saulo, pelo próprio Cristo, e fui escalado de uma vez por todas para fazer parte da quadrilha dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, para fazer parte da facção dos samaritanos, sim, daqueles que muitos pecados foram perdoados, mas que agora estão muito agradecidos. Tão agradecidos, irmãos, que somos capazes de atravessar Jordão, derrubar muralha, enfrentar gigante, se jogar na fornalha de fogo, carregar a cruz, enfim, somos capazes de fazer qualquer coisa para pagar nem que seja a metade da primeira parcela da eterna dívida que nós adquirimos na cruz do Calvário, com Cristo crucificado no meu e no seu lugar. Me diz, irmãos, o que fazer? O que fazer quando você tentar viver o ID de Cristo e você passar a ser conhecido pelos ímpios de fora como louco e pelos justos de dentro como fanático? O que fazer quando o Espírito Santo de Deus lhe convocar para que você saia daí, da sua zona de conforto, e este lhe entregar a difícil missão de lá fora, para atacar fogo na seara dos filisteus, assim como Sansão fez? E o que fazer também, irmãos, quando você estiver dormindo e no meio da madrugada, esse mesmo Espírito Santo de Deus se aproximar de você com a dura missão para que você saia lá fora, no meio da noite, somente para derrubar a estátua de Baal? Gideão que o diga. E o que fazer também, irmãos, quando você estiver no seu templo, sentado, estudando e meditando na sua teologia farisaica, e esse mesmo Espírito Santo de Deus se aproximar de você com a árdua missão para que você saia lá fora, para adentrar na faculdade dos gregos, sim, lá mesmo, aonde encontram-se os sábios segundo o mundo, e pregar para eles sobre o Deus desconhecido. Pergunte a Paulo, irmãos, ele vai te responder. E o que fazer também, quando você descobrir que ao proceder da mesma maneira que esses grandes homens de Deus o fizeram, o seu nome passará a fazer parte da lista dos mais procurados no inferno. E que agora, os demônios não conhecem apenas Jesus e Paulo, agora você também é conhecido por eles. É tão conhecido, irmãos, que eles o apelidaram de ladrão do céu, bandido de Deus, louco de Cristo, enfim. Eles o conhecem e andam com a sua foto nos seus bolsos com os dizeres estampados assim: procura-se, vivo ou morto. Mas por que essa cara de assustado, irmão? Por que essa cara de espanto, irmã? Isso não acontece com qualquer um. Isso não acontece com qualquer pessoa. Isso só acontece com os loucos, com os corajosos, com aqueles que resolveram sair do anonimato. Isso só acontece com aqueles que decidiram dar a cara para bater pela causa do Cordeiro. Só com esses. Se você não se enquadra nesse perfil, meu irmão e minha irmã, fique em paz, fique tranquilo, pois não agindo assim, você jamais será perseguido desse jeito ou muito menos dessa maneira. Afinal de contas, vocês já se esqueceram que vocês já estão protegidos pelas paredes do seu templo? Agora me responda essa última pergunta, irmãos. Prometo a vocês que esta é a última pergunta. O que fazer quando você estiver lá fora, no meio da guerra, na linha de frente da batalha, bem no meio do fogo cruzado, assim como esteve também um dia o valente soldado Urias, lutando, guerreando e pelejando pela causa do Cordeiro, e ao seu lado nessa luta, apenas meia dúzia de Sadraques, Mesaques e Abidnego. Pois enquanto que muitos que deveriam estar ali, encontram-se hoje apenas
sentados, descansando em suas poltronas de couro reclináveis, protegidos pelas paredes dos seus templos suntuosos, assistindo a todo esse conflito, na segurança e no conforto dos seus camarotes, contemplando toda essa guerra bem de longe, através dos seus telões e retroprojetores, sendo apenas meros espectadores, enquanto que deveriam ser ativos protagonistas. Me diz, irmãos, hein? Me diz o que fazer diante desses fatos? Aliás, me responda, por favor, o que faria Jesus diante destas situações? Fica aí a sugestão para uma boa e verdadeira reflexão. Talvez você deva estar aí agora no seu lugar, se perguntando algo mais ou menos assim: quem é esse jovem? De onde foi que ele veio? Quem foi que o enviou aqui para que entrasse em nosso meio, para falar conosco assim, desse jeito, dessa maneira e com tanta autoridade? Ó, irmãos, me perdoe. Me perdoe por eu não ter me apresentado. Me perdoe por eu não ter dito a vocês quem eu sou, pois então, permita-me fazê-lo agora. Deixe-me dizer a vocês quem eu sou. Sabe quem eu sou, irmãos? Eu sou um dos jovens da profecia de Joel. Eu sou uma das ovelhas mudas do arraial que cansou e resolveu falar. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou a semente que caiu em terreno fértil. Eu sou o cordeiro que anda no meio dos lobos. Sou um sobrevivente da fornalha de fogo. Eu sou aquele que recebeu a porção dobrada. O soldado de Cristo que luta na linha de frente da batalha. E que saiu de lá, do meio do fogo cruzado, para vir até aqui onde você se encontra hoje. Somente para dizer para você: sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Deus precisa de você sim, meu irmão. Mas não é somente aqui dentro do templo, não. Mas é mais principalmente lá fora, no meio da guerra e com a mão no arado. Afinal de contas, meus irmãos, vocês já se esqueceram que Deus tem uma obra divina que necessita de recursos humanos? Vocês já se esqueceram que naquele dia em que você levantou a mão, fazendo uma aliança e firmando um pacto com Deus, o Espírito Santo veio morar dentro de você? Você já se esqueceu que o Espírito Santo nada mais é do que Jesus Cristo dentro de você? E que Jesus Cristo está cansado de ficar sentado, escondido, engessado no anonimato. Jesus Cristo quer ação, quer dinâmica, Ele quer movimentação. Ele quer andar pelos mesmos lugares que um dia ele andou. Ele deseja fazer os mesmos milagres e as mesmas curas que um dia efetuou. Mas para que isso aconteça, é necessário com que você levante e saia do seu lugar. É por isso que eu digo a você: sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Afinal de contas, meus irmãos, como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Isaías, cadê você para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Irmão, pode ter certeza que se vocês não derem ouvidos a essas palavras que o Espírito Santo ministra no coração de vocês, nessa tarde de hoje, de maneira toda especial, efetiva e também particular, pode ter certeza que vai acontecer sim aquilo que foi profetizado há muito tempo lá atrás, no período de João Batista, que diz que o machado já foi posto à raiz das árvores, e que toda árvore que não produz bons frutos deverá ser cortada e lançada no fogo. Em Miqueias 2:10 diz que nós devemos levantar e marchar, porque aqui não é lugar do nosso descanso. Irmãos, é necessário que vocês saibam que nem só do púlpito Deus fala nos corações humanos, mas que existe um campo muito maior e muito mais promissor, e começa da porta do templo para fora. E é lá que Deus te chama, e é lá que Deus me chama, para fazer a diferença. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.